Olá, pessoal. Eu vou trabalhar com vocês hoje algumas questões, 5 questões problemas, na verdade, para ser mais exata, sobre números decimais e também sobre números inteiros, que foi algo que eu já explanei muito bem nas aulas, tá? Que eu venho dando para vocês. Então, vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão eu só peço para que vocês indiquem com o sinal, né? O que eu estou pedindo aí. No caso, o item A, por exemplo, é o saldo obtido por um crédito de R$ 20. Eu até grafei R$ 20, um crédito de R$ 20, e um débito de R$ 30. Primeiro, vamos relembrar o que é números inteiros, né? Números inteiros são aqueles números que vai ali desde o menos infinito até o mais infinito. Então, você pode ver os números inteiros como sendo que uma reta, que ele vai ali desde o menos infinito, então todos os números negativos, ele engloba todos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai, até o menos infinito, como também os números positivos, contemplando o zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, até mais infinito. Então, você pode ver ele como sendo uma reta, né? Bom, já o item A, eu quero o quê? Que você simbolize só com um sinal mesmo, um crédito de 20 e um débito de 30. Crédito de 20 quer dizer, eu tenho um saldo de R$ 20 para gastar, eu tenho um valor disponível para me gastar de R$ 20. Se eu tenho um valor disponível para me gastar, então quer dizer assim, eu tenho algo positivo, né? Quer dizer, eu tenho um dinheiro ali liberado para mim gastar. Então eu tenho mais R$ 20, quer dizer, é algo positivo para mim. Então é mais R$ 20. Mas se eu tenho um débito de 30, um débito já simboliza o quê? Como se fosse uma subtração de um valor, né? Como se fosse, vai ser descontado do meu valor R$ 30. Então você ali já remete o quê? A um saldo negativo, né? Então menos 30 vai ser debitado do meu cartão R$ 30, ou seja, vai ser retirado do meu cartão R$ 30. Vai ser subtraído do valor que eu tenho R$ 30, tá? Então é menos 30. Então, como fica a questão? Fica mais 20, que é referente ao crédito de R$ 20, vírgula, menos 30, que é referente ao débito de R$ 30. Mas o item B, por exemplo, é o seguinte: o item B é o saldo de gols de um time que marcou 23 gols. Ou seja, eu tenho um time e esse time marcou 23 gols. Então, nós marcamos 23 gols. Então, isso é positivo, né? Nossa, marcar 23 gols é muito bom. Principalmente quando é nosso time que marca, né? Tipo, o time que você tá marcou 23 gols. Então, você ganhou 23 gols. Tipo, você tem 23 gols, tá entendendo? Então, é mais 23. Só que quando eu falo que nosso time sofreu 23 gols, quer dizer o quê? O adversário efetuou 30 gols a favor deles, né? E não nosso. Então, quer dizer, quando a gente fala sofreu 30 gols, eu tô dizendo que em referência a nós, é um saldo negativo, tá? Então, é menos 30. Então, como é que fica? Marcou 23 gols, fica mais 23, vírgula, sofreu 30 gols, fica referente a menos 30. Beleza? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão é uma questão assim quando trabalhando com números decimais, então vamos lá. Em um feirão, Fernanda aproveitou as promoções e comprou 7 agendas, que custava 1,32, 4 canetas, que custava 0,26 e 2 lapiseiras a 1,22. E ele pergunta: qual é o troco de Fernando, sabendo que ele levou R$ 51,90 para o feirão? Bom, a gente consegue observar aí que o Fernando teve várias compras, né? Ele comprou 7 agendas, ele comprou 4 canetas e 2 lapiseiras. Só que cada agenda, cada caneta e cada lapiseira tem seu respectivo preço. Só que ele não comprou um de cada, e sim unidades diferentes de cada. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que primeiro, né, multiplicar para saber quanto é que deu cada coisa que ele comprou, quanto é que deu, por exemplo, 7 agendas, que custava 1,32 cada, 4 canetas, que custava 0,26 e 2 lapiseiras. E depois disso, a gente vai ter que somar todas essas compras, todo o valor dessas compras que ele fez, para saber quanto é realmente que deu essa compra dele, e subtrair do valor que ele tem para pagar.
né? Ou seja, ele tem o quê? R$ 51,90 é o dinheiro que ele tem ali para gastar, tá? Só que ele não vai gastar isso tudo, né? Ou talvez vá, não sei, a gente vai ver. Mas aí, quando a gente souber o resultado de toda a compra que ele fez, a gente vai subtrair desses R$ 51,90. Então, vamos para essa primeira multiplicação aqui que eu mostrei para vocês. Eu sei que a letra tá bem feia, mas é 1,32, tá? Então, vamos lá. Eu peguei 1,32 e eu multipliquei por 7. Por que eu multipliquei por 7? Porque 1,32 ela é a unidade da agenda. Então, uma unidade custa 1,32. Mas eu preciso saber quantos que vai ser quando eu comprar 7 agendas, tá bom? Então, por isso que eu tô multiplicando por 7, porque esse 7 é referente a 7 agendas. Então, a primeira parte ali em azul, né? Essa primeira multiplicação se refere a agendas. Então, vamos lá. Quando eu multipliquei, eu obtive o quê? 9,24, né? Quando eu fiz essa multiplicação de 1,32 vezes 7 dá 9,24. Ok, beleza. Eu já sei quanto é que ele gastou de agenda. Ele gastou 9,24. No entanto, ele também comprou 4 canetas que custava 0,26, como eu grifei aí pra vocês, né? 0,26 vezes 4, que é 4 canetas, né? Porque 0,26 se refere a uma única caneta. Só que ele não comprou uma caneta, ele comprou 4. Então, a gente vai ter que fazer isso também. Então, vamos lá. 0,26 vezes 4, que dá o quê? Eu já fiz aí o resultado bonitinho, dá 1,04, tá? Tá vendo que eu efetuei a multiplicação aí pra vocês, deixei tudo certinho, tá? Então, a gente já tem o de agenda, o total de agenda, a gente já tem o total de canetas, tá? E agora vamos para essa última multiplicação aqui do lado direito. 1,22 vezes 2, né? Por que vezes 2? Porque ele comprou 2 lapiseiras, tá? Então, vamos lá. Quando eu multipliquei, deu o quê? 2,44. Ok, show de bola. Érica, tu obteve 9,24, depois tu obteve 1,04 e depois tu obteve 2,44. O que é que eu vou fazer com esses valores? Você vai somar todos esses valores. Por quê? Porque esses valores que eu obtive agora foi exatamente quanto que o Fernando ele gastou no seu feirão, tá entendendo? Então, vamos para esse canto aqui da esquerda aqui, essa soma que eu listei, né? 9,24 mais 1,04 mais 2,44, né? Tá bem aqui no cantinho, ó, da esquerda. Ó, o resultado tá lá embaixo, deu 12,72. Ok, então eu tenho o total que o Fernando gastou nesse feirão, certo? Só que ele vai pagar. Ele já sabe quanto é que ele tá devendo, então ele vai pagar. E ele vai pagar com quanto? Com o dinheiro que ele levou. E ele levou R$ 51,90. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar R$ 51,90, ele vai dar pro vendedor e o vendedor vai subtrair quanto dele? Quanto ele gastou. Mas ao todo, quanto foi que o Fernando gastou? R$ 12,72. Então, fazendo a subtração de R$ 51,90 por R$ 12,72, vai dar exatamente 39,18, que é exatamente o gabarito B da questão, ok? Bom, essa questão era somente sobre fazer as multiplicações devidas, depois somar todo o total e subtrair, né, do valor que ele tinha levado para fazer o pagamento da sua compra. Bom, já o item C, ele é bem fácil até, então vamos lá. Eu tinha um saldo de menos 410 no banco, depositei 1.080 e com o restante paguei as seguintes contas no débito: aluguel, 430, supermercado, 150. Ao final, qual será meu saldo? Bom, eu tinha menos 410, ó, vamos lá. Menos 410, gente, se eu tenho 410, quer dizer que é um saldo positivo, né? No entanto, ele não tinha 410, ele tinha menos 410. Então, esse menos remete o quê? A um débito, ao que ele está devendo ao banco. Então, ele está devendo ao banco quanto? Menos 410, né? E aí, o que é que ele foi lá e fez? Ele foi lá no banco e ele efetuou um pagamento, ele fez um depósito, na verdade, de 1.080,
que foi o que eu grifei para vocês. Depositei 1.080, certo? No banco. E aí, automaticamente, quando ele deposita esse dinheiro no banco, né, 1.080, vai ser descontado o dinheiro que ele estava devendo no banco. E quanto é que ele estava devendo no banco? Menos 410. Então, o que é que a gente vai fazer para saber quanto é o valor que ele tem agora? A gente vai pegar 1.080, que é o valor que ele depositou, e subtrair 410, que é o valor que ele estava devendo ao banco. Então, vamos lá. Essa primeira subtração é exatamente referente a saber quanto ficou o restante do dinheiro, né? Quando foi descontado. Bom, vamos lá. 1.080 menos 410. Aí você pode perceber que a nossa subtração deu 670. Ok, 670 é o novo saldo dele disponível. É um crédito que ele tem, né? Ele tem um crédito de 670. Então, é um saldo positivo que ele tem, que ele pode gastar com o que ele quiser. É dele, né? Não é um saldo negativo. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou esse dinheiro, 670, e ele foi pagar no débito o seu aluguel. Só que o aluguel dele, eu grifei aí, tá custando quanto? 430. Então, eu vou pegar 670, que era o dinheiro restante que eu tinha no meu banco, e eu vou passar no débito 410. Então, eu vou subtrair 410, ou 430, desculpa. Então, vamos lá. Quando eu fizer a subtração de 670 menos 430, eu vou obter quanto? 240, certo? Esses 240 é o que, Erika? Esses 240 é exatamente o valor agora do saldo dele, o novo saldo dele, ou seja, o dinheiro que eu tenho disponível para gastar com o que eu quiser, tá? Bom, só que aí, com esses 240, ele foi lá no supermercado e ele fez uma compra de 150. E ele pagou novamente no débito. E aí, o que é que vai ficar? Vai ficar 240 menos 150. Quando você efetuar essa subtração, você vai obter 90 reais. E esses 90 reais é o quê? É o valor restante que ele tem na sua conta. É o seu saldo, ou seja, é o meu novo valor disponível, né? O tanto que eu ainda tenho para gastar. Sobrou para mim 90 reais. Então, ao final, qual será o meu saldo? O meu saldo será de 90 reais, tá? Então, era só isso nessa questão mesmo. Vamos para a terceira questão. Desculpa, a quarta. Na quarta questão, ele fala o seguinte. Na mercearia, Elvis comprou 3 kg de arroz e 1 kg de feijão. Calcule o preço total pago por Elvis, sabendo-se que, primeiro, que 1 kg de feijão custa R$ 2,30 e 1 kg de arroz custa R$ 2,15. O que é que a gente vai fazer? Ele comprou quanto? Ele comprou 3 kg de arroz. E a gente sabe que 1 kg de arroz custa R$ 2,15. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, né? Para saber quanto foi o total que deu. Bom, a gente vai pegar 2,15 e vai multiplicar por 3. Por que 3? Porque ele comprou 3 kg de arroz, tá? Então, vamos lá. Quando eu faço 2,15 vezes 3, vai dar exatamente 6,45. É exatamente a conta que está aqui do lado esquerdo. Só que aí, ele também foi e comprou o quê? 1 kg de feijão. Só que a gente sabe exatamente, pelas informações que foi dada aqui, que 1 kg de feijão é o quê? 2,30. Então, não tem o que a gente multiplicar, né? Porque ele só comprou 1 kg de feijão e a gente já sabe o preço do quilo de feijão, que é 2,30. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai só agora somar o total que deu, né, de 3 kg de arroz, que foi quanto? 6,45, né? Com 1 kg de feijão, que foi quanto? 2,30. Então, quando a gente somar 6,45 com mais 2,30, a gente vai obter o quê? 8,75. E esse 8,75 é exatamente o total que ele tem que pagar na sua conta, tá? Então, era só isso nessa questão. E vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela é o seguinte. 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma aposta e premiar aqueles que mais acertassem os resultados dos jogos de um campeonato de futebol. Sabendo que cada pessoa contribuiu com R$ 30 e que os prêmios seriam distribuídos
da seguinte forma, que o primeiro lugar ele ia receber metade do valor arrecadado, né? Ou seja, 1/2 do valor arrecadado. O segundo ele ia receber 1/3 do valor arrecadado. E o terceiro colocado ele ia receber a quantidade restante. Aí pergunta, quanto cada participante premiado recebeu? Show de bola. O que é que a gente vai fazer primeiro? A gente sabe, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto é o valor do prêmio. Por quê? Porque eu grifei aqui pra vocês, ó, lá em cima, 20 colegas de trabalho. 20 colegas de trabalho foi o tanto de pessoas que fizeram uma aposta. Mas cada um contribuiu com quanto? Com 30 reais. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Se eu tenho 20 pessoas e cada pessoa contribuiu com 20 reais ou com 30 reais, então eu vou multiplicar para saber quanto é que dá o valor todo que eu arrecadei do prêmio. Então, desse meu lado direito aqui, eu multipliquei 20 vezes 30, tá vendo? Que deu exatamente quanto? 600 reais. Então, 600 reais, quando eu fiz a multiplicação de 20 vezes 30, deu 600 reais, né? Esses 600 reais é exatamente o valor do prêmio, tá? Do prêmio total. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe o quê? Que o primeiro colocado, ele recebe 1/2 do valor arrecadado. Então, vamos fazer 1/2 do prêmio. Então, vamos para esse primeiro cálculo aqui do meu lado esquerdo. 1/2 vezes 600, né? Que é igual ao quê? 600 dividido para 2. Quanto é 600 dividido para 2? É 300 reais, tá? Dá para você dividir apenas o 6 com 2, que vai dar 3, né? E acrescentar os zeros, que sobrou dos 600. Bom, mas, então a gente sabe o quê? 300 reais. Ok, esses 300 reais é o valor que o primeiro colocado recebeu. Agora eu quero saber quanto é que o segundo colocado vai receber. O segundo colocado, ele vai receber 1/3 do valor arrecadado. Ou seja, ele vai receber 1/3 do prêmio. Mas quanto era o prêmio? 600 reais. Então, você coloca 1/3 vezes 600 reais, que dá exatamente 600 sobre 3, né? Ou seja, uma divisão. Você vai efetuar 600 dividido para 3. E aí, você vai obter o quê? 200 reais. Esses 200 reais foi exatamente o dinheiro que o segundo lugar recebeu. O primeiro recebeu 300, o segundo recebeu 200 reais. Só que aí ele fala o quê? Que o terceiro colocado, ele vai receber a quantidade restante. Quantidade restante do quê? Do prêmio. Retirando o prêmio do primeiro lugar e do segundo lugar. Então, o que é que a gente vai fazer? Tu sabe que o primeiro lugar recebeu 300 reais e tu sabe que o segundo lugar recebeu 200. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar, né? Então, nesse meio aqui, eu efetuei a soma de 300 mais 200, que deu quanto? 500 reais. Show! Então, já foi utilizado do valor do prêmio 500 reais. E agora, eu vou subtrair esses 500 reais do valor do prêmio, para saber quanto é que sobrou. Quanto é que ainda tem restante desse valor. Quando eu fiz 600 menos 500, deu 100 reais. Ou seja, é o quanto que ainda sobrou do prêmio. E aí, esses 100 reais é exatamente o prêmio do terceiro colocado, tá? Que é a quantidade que ele vai receber. Então, quanto cada participante premiado recebeu? O primeiro lugar recebeu 300 reais, que foi nosso primeiro cálculo. O segundo lugar recebeu 200 reais. E o terceiro lugar recebeu 100 reais, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Essas foram as minhas 5 questões que eu gostaria de trabalhar com vocês. E espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode falar comigo no privado, tá bom? Obrigada pela atenção.